Olá, boa noite. Eu gostaria de contextualizar com vocês sobre direito administrativo, algumas vertentes do direito administrativo. Uma delas é se você sabe onde a gente encontra o direito administrativo no nosso dia a dia. E é interessante a gente pensar dessa forma, onde encontramos, porque é uma coisa que envolve diretamente a nossa população, seres, né? E se a gente parar para pensar e analisar, o direito administrativo, ele tá em inúmeras situações do nosso dia a dia. A começar pelo transporte público, quando a gente toma um ônibus, né? Os agentes que estão ali conduzindo aquele transporte, ele está a favor da população, né? Num cargo de agente público. Então, às vezes, a gente não sabe onde encontrar ou a gente não sabe definir, e são desde o pequeno até o grande, que são daí nós podemos trazer juízes, promotores, né? E desde um cargo que está ali no nosso dia a dia recorrente. Outra situação que também a gente traz como direito administrativo é uma situação da gente tropeçar num buraco na rua, talvez, né? A gente vai precisar de medidas públicas para resolver aquela questão, que daí também se aplica o direito administrativo, né? Então a gente começa a analisar, são inúmeras realmente vertentes, faz um leque de situações e necessidades que a gente encontra realmente por essa prestação e esse amparo do direito administrativo. Então, para a gente trazer com uma forma mais clara, o que seria o direito administrativo? Nada mais é do que o direito voltado realmente para a parte pública, né? Seja a regularização, a fiscalização, a aplicação da lei, a normatização, tudo isso engloba o direito administrativo, que seria realmente a regularização de todas as competências aí, todos os órgãos, carreiras que são públicas, né? A gente costuma dizer que é funcionário público, mas na verdade não. São agentes públicos que agem em favor da sociedade, né? Então, o interesse público que a gente pode trazer em função do direito administrativo é o coletivo do indivíduo, né? Então vamos pensar que eu penso diferente do todo, aí sou uma pessoa pensando diferente, mas se eu penso como um todo, a gente precisa daí colocar isso em pauta e trazer sobre a aplicação, porque a gente tem um todo, né? E aí a gente defende aí essa situação do interesse público total, né? E aí seria basicamente a tratativa dessa forma, né? Às vezes a gente analisa a privatização, né? Que é uma situação que envolve empresas públicas sendo terceirizadas. Por que isso acontece de fato, né? Fora situações financeiras, muitas das vezes porque os órgãos que estão atuando, se vamos colocar aqui de forma exemplificada, uma empresa de companhia de água, ela está tendo dificuldade para suprir com o abastecimento de água, suprir com a demanda da cidade, está tendo cano que está tendo vazamento, não está sendo feita a manutenção. Então daí, né, tirando, obviamente, novamente citando a situação financeira, né, que muitas vezes também entra em pauta, essa falta de administração, essa falta dos agentes públicos estarem realmente definitivamente trabalhando ali, né, acontece essa terceirização, né? Então a gente pode fazer uma análise de uma empresa onde existe o dono, né, o chefe, sócio lá proprietário, majoritário, e nós temos diretores, gerentes, gerentes de setores, né? Então um vai fiscalizando o outro sobre uma hierarquia. Quando a gente tem uma falha no sistema público, a gente traz essa situação de terceirização. Mas, de fato, o direito administrativo vem realmente para regularizar e também amparar, não somente fiscalizar, todo esse ornamento público,
né? Todos esses setores, essas grandes companhias que nos prestam serviço, né, para a forma geral de população. Então, basicamente, o direito administrativo é totalmente interligado com o interesse público e com a prestação do serviço público, né? Ele serve diretamente para fiscalizar e regularizar esses órgãos públicos, né? Essa atuação de agentes públicos. Então, acredito que basicamente é isso, resumidamente, alguns pontos aí que nós viemos estudando nesse semestre e que trouxe aqui como oportunidade de contextualização. Agradeço, desejo novamente uma boa noite e um grande abraço, professor Eduardo. Até mais!